Existe um comportamento que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você é tratado dentro de qualquer interação. O nível de interesse que você demonstra. E aqui está o ponto central que poucos têm coragem de admitir. Quanto mais você demonstra que precisa da atenção de alguém, menos valor você transmite. Isso acontece porque o ser humano não reage apenas ao que é dito, mas principalmente ao que é percebido nas entrelinhas. Quando você se mostra disponível demais, acessível demais, interessado demais, você automaticamente comunica escassez de opções, e isso reduz o seu peso na dinâmica. Agora, imagina inverter completamente esse jogo. Imagina ser a pessoa que não corre atrás, que não se entrega rápido, que não demonstra urgência emocional. É exatamente aqui que entra a técnica que você vai entender hoje. Essa técnica não tem a ver com ignorar alguém ou tratar mal, mas sim com controle emocional e posicionamento. Fingir que você não tem interesse não significa ser frio ou arrogante. Significa não entregar validação de forma gratuita, porque validação é uma moeda. E quando você distribui essa moeda sem critério, ela perde valor. Pessoas naturalmente se sentem mais atraídas por aquilo que parece difícil de conquistar. Isso não é opinião, é comportamento humano básico. O cérebro associa valor à dificuldade. Então, quando alguém percebe que precisa investir esforço para te conquistar, automaticamente, você sobe de nível na percepção dela. E o contrário também é verdadeiro. Agora presta atenção nisso. Quando você responde rápido demais, quando você sempre puxa assunto, quando você sempre está disponível, você elimina qualquer espaço para que a outra pessoa sinta sua falta. E sem ausência, não existe curiosidade. Sem curiosidade, não existe interesse crescente. A técnica secreta funciona justamente criando esse espaço. Você não some completamente, mas também não está sempre ali. Você não ignora, mas também não corre atrás. Você se torna imprevisível de forma controlada. E isso mexe com a mente da outra pessoa de uma forma extremamente poderosa. Outro ponto importante é o controle da linguagem. Quem tem muito interesse tende a exagerar nos elogios, nas mensagens longas, na intensidade emocional. E isso pode parecer positivo, mas na prática gera o efeito oposto, porque intensidade sem construção gera desconforto. Quando você desacelera, quando você responde de forma mais leve, quando você não se entrega totalmente de imediato, você cria uma progressão, e essa progressão mantém o interesse vivo. A pessoa começa a querer mais, começa a tentar entender você, começa a investir, e é nesse momento que o jogo vira. Existe também um erro comum, que destrói completamente qualquer chance de valorização: a necessidade de aprovação. Quando você age buscando agradar o tempo todo, você se coloca automaticamente em uma posição inferior. A técnica aqui exige exatamente o contrário. Você precisa agir como alguém que não precisa provar nada, alguém que está ali porque quer, não porque precisa. Essa diferença é sutil, mas muda tudo, porque segurança é percebida. E a ausência de necessidade é um dos maiores sinais de valor que alguém pode transmitir. Mas cuidado, existe uma linha muito importante aqui. Fingir desinteresse não pode virar desrespeito ou falta de educação. A ideia não é afastar completamente a pessoa, mas sim criar equilíbrio. Você demonstra interesse, mas de forma dosada. Você participa, mas não lidera tudo. Você responde, mas não imediatamente sempre. Esse equilíbrio é o que faz a outra pessoa começar a se movimentar. E quando ela se movimenta, ela investe. E quando ela investe, ela se envolve. Outro fator psicológico poderoso é o efeito da incerteza. O ser humano é naturalmente atraído por aquilo que não entende completamente. Quando você é previsível demais, você se torna fácil de decifrar. E o que é fácil perde o charme rapidamente. Agora, quando existe uma leve dúvida, quando a pessoa não tem certeza total do que você sente, isso mantém a mente dela ocupada. E quando alguém começa a pensar em você com frequência,
Você já ganhou metade do jogo sem precisar fazer esforço direto. Agora pensa na maioria das pessoas hoje. Elas fazem exatamente o oposto. Elas demonstram tudo de uma vez, se entregam rápido, mostram dependência emocional logo no início. E o resultado disso é previsível: perda de interesse. Porque não existe construção, não existe desafio, não existe descoberta. A técnica que você está aprendendo aqui vai na contramão disso tudo. Ela exige paciência, controle e inteligência emocional. Mas quando aplicada corretamente, ela muda completamente a dinâmica da relação. E aqui vai um detalhe que poucos entendem. Essa técnica não serve apenas para atrair. Ela serve para manter o interesse ao longo do tempo. Porque valorização não é algo que acontece uma vez só. É algo que precisa ser sustentado. Se você começa forte e depois se torna disponível demais, o valor cai. Por isso, consistência é essencial. Você precisa manter o mesmo padrão de comportamento do início ao fim, sem oscilações emocionais, sem atitudes impulsivas, sem demonstrar necessidade. Tudo se resume a uma coisa: posicionamento. Como você se vê, define como os outros vão te ver. Se você se coloca como alguém raro, difícil de acessar emocionalmente, seguro de si, o mundo responde a isso. Mas se você se coloca como alguém disponível demais, carente de atenção, dependente de validação, o mundo também responde. E essa resposta nem sempre é a que você quer. A técnica secreta não é sobre manipular, é sobre entender o jogo e parar de jogar contra si mesmo. Agora existe um ponto ainda mais profundo dentro dessa técnica que quase ninguém percebe: o poder do silêncio. Em um mundo onde todo mundo fala demais, se explica demais e tenta preencher qualquer espaço vazio, quem sabe ficar em silêncio ganha vantagem. Porque o silêncio gera interpretação. Quando você não responde imediatamente, quando você não reage a tudo, quando você deixa certas coisas sem resposta, a outra pessoa começa a criar hipóteses. E isso ativa algo muito forte: o envolvimento mental. Quanto mais alguém pensa em você, mais conexão ela sente, mesmo que você não esteja presente. É por isso que o silêncio estratégico é tão poderoso. Ele não é ausência, ele é espaço. E esse espaço permite que a outra pessoa se aproxime emocionalmente sem você precisar forçar nada. Outro aspecto essencial dessa técnica é o controle das expectativas. A maioria das pessoas se sabota porque cria padrões previsíveis logo no início. Responde sempre no mesmo tempo, age sempre da mesma forma, reage sempre com a mesma intensidade. E isso faz com que a outra pessoa se acostume rápido demais. Quando você quebra esse padrão, quando você varia sua presença, quando você não entrega sempre o mesmo nível de atenção, você impede que o interesse caia na rotina. A previsibilidade mata o mistério, e o mistério é o combustível da atração. Então, ao invés de ser constante de forma automática, seja consistente na sua postura, mas variável na sua disponibilidade. Isso cria um equilíbrio perfeito entre estabilidade e surpresa. E por último, talvez o mais importante de tudo, a sua vida fora dessa interação. Essa técnica só funciona de verdade quando você tem outras prioridades, outros focos, outros objetivos. Porque fingir desinteresse sem ter uma vida preenchida por trás disso é apenas um teatro vazio. E isso é perceptível. Pessoas que são realmente valorizadas não estão ocupadas fingindo. Elas estão ocupadas vivendo. Elas têm rotina, propósito, metas, crescimento pessoal. E isso naturalmente reduz a necessidade de validação externa. Quando você constrói uma vida interessante, você se torna interessante. E aí, não é mais sobre fingir desinteresse. É sobre não precisar demonstrar interesse o tempo todo. E essa é a diferença que separa quem tenta ser valorizado de quem simplesmente é. Se gostou dessa dica, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, que assim você me ajuda a atingir minha meta de 1000 inscritos.